Crianças. Onde elas estão? Eu estou procurando. Ah, encontrei você. Tudo bom? Você ainda lembra de mim? Deixa eu ver. Ah, eu lembro de você. Eu lembro de você. Olha direitinho. Ah, você tá aí me vendo? Hoje, hoje eu tenho uma história muito legal para contar para você. E essa história está escrita na Bíblia, na palavra de Deus. E essa é a história do exército invisível. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 10, tá certo? Que diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado. E assim se salvou não uma, nem duas vezes. Crianças, a história de hoje é sobre o exército invisível. Isso mesmo, um exército invisível? Sim, preste atenção que você vai aprender essa história. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele, como qualquer rei não tinha guerra, né, naquele tempo. E ele queria guerrear contra Israel, contra o povo de Deus. E ele discutia com os soldados, com os servos, e ele dizia: Olha, em tal e tal lugar eu vou atacar Israel. Vou preparar armadilha e a gente vai vencer Israel. E ele pensava que ninguém, só os servos dele estavam sabendo. Mas a Bíblia diz que Deus avisava a um homem. E este homem, ele era profeta. O nome deste homem, será que você sabe quem é? O profeta que era calvo, sabe? Era Eliseu. Eliseu recebia a revelação de Deus onde o exército do rei da Síria ia atacar. E Eliseu dizia para o rei de Israel, ele dizia o local onde ia haver o ataque. E ele dizia ao rei: Rei, em tal lugar, o rei da Síria preparou uma emboscada, uma armadilha. Então, mande o exército por outro lugar. E o rei prontamente obedecia a Eliseu, porque Eliseu era um homem de Deus e Eliseu sempre falava a verdade. Então o rei cria nesta palavra e o exército ia por outro lugar. Aí o rei da Síria ia com o exército dele, com a tropa dele. Quando ele chegava, cadê o povo de Israel? E ele ficava chupando o dedo. Ele ficava lá, não sabia onde eles estavam, e o povo de Israel, os soldados de Israel, tinham ido por outro lugar. Aí esse rei da Síria ficou pensativo e ele disse: Tem um informante aqui no meu exército. Alguém está me traindo. Eu vou descobrir quem é essa pessoa. Quem é o traidor? Eu vou prender, eu vou matar esse traidor. Aí alguém dos servos dele disse bem assim: Não, rei, não tem nenhum traidor aqui. Mas o Deus de Israel, ele avisa para o profeta. E o profeta avisa o rei. E o rei vai por outro lugar. Aí o rei disse: E onde este profeta está? Aí procuraram saber onde o profeta estava. E descobriram que o profeta estava em Dotã, uma cidade chamada Dotã. E ali estava o profeta. Então o rei preparou o exército e disse: Vão para Dotã, atrás desse homem, e prendam ele, tragam ele até mim. E a tropa se preparou, os soldados, com os seus cavalos, com os seus carros de guerra, com as suas espadas, suas lanças, e foram atrás de Eliseu. E Eliseu estava lá, em Dotã, na casa, descansando. Era noite,
E os soldados sírios, eles foram atrás de Eliseu. Aí, de manhãzinha, bem cedinho, era bem cedo, o servo de Eliseu, que se chamava Geazi, ele acordou bem cedinho e abriu a janela, eu acredito. A Bíblia diz que ele viu algo e ficou muito assustado. Quando ele acordou, imagina só, você está descansando, você acorda de madrugada cedinho e você vai até a sua porta. Quando você abre a sua porta, você vê um monte de soldado. Aí Geazi ficou: meu Deus, agora eu vou morrer. Eu vou morrer. Não dá pra vencer esses soldados. Tem muitos soldados. Olha onde eles estão. E ele na porta ali, olhando. E aquele monte de soldado. Fecha o olho comigo. Vamos pensar. Fecha o olho. Agora imagine você abrindo a sua porta, a porta da sua casa, bem cedinho, 5 horas da manhã. Você está abrindo a porta da sua casa. Olha só, você está vendo um monte de soldado, um monte de cavalo, um monte de carro de guerra, um monte de soldado com lança, com espada. Pode abrir o olho. Você viu esse monte de soldado? Imagina como ficou Geazi, criança. Geazi ficou muito assustado, ele ficou com muito medo. Ele disse: agora eu vou morrer. Aí ele acordou Eliseu. Ele entrou e foi acordar Eliseu. Para saber, para contar, né? Eliseu, a gente vai morrer agora. Eliseu, o que vai ser a nossa vida? E ele foi e chamou Eliseu. Eliseu chegou, olhou e Geazi ali assustado, achando que ia morrer. Aí Eliseu disse: tenha calma, Geazi, tenha calma. Geazi, maior é o que está conosco do que o que está com eles. E Geazi ficou sem entender. Como assim, Eliseu maior? Só tem eu e você, ó. Só tem eles dois. Como eles eram maiores do que um exército inteiro, do que um monte de soldado, um monte de cavalo, um monte de espada, um monte de lança, um monte de carro de guerra. Eles eram maiores. Aí Eliseu fez uma oração muito especial. E Eliseu disse assim: Senhor Deus, abra os olhos espirituais deste moço, para que ele possa contemplar o que eu estou vendo. E nesta oração, Deus abriu os olhos espirituais de Geazi. Quando Geazi olhou, ele viu um exército. Este exército ele estava invisível. Era um exército invisível. Só quem estava vendo era Eliseu. Depois Eliseu orou. Só quem estava vendo era Eliseu e Geazi. Nenhum soldado do exército sírio estava vendo. Fecha o olho de novo. Agora imagina. Você está vendo um monte de soldado do exército inimigo. Tem carro de guerra, tem cavalo, tem espada, tem lança e um monte de soldado. Aí agora você está olhando ao redor. Tem um monte de carro de fogo, carro de guerra, cavalo de fogo, anjos prontos para te defender. Pode abrir o olho. Você viu? Que coisa grandiosa. Você conseguiu imaginar? Imagina só o que Geazi contemplou, o que Eliseu contemplou. Um exército de anjos estava pronto para defender eles dois. E ali Eliseu orou e pediu a Deus que Deus cegasse aqueles soldados. E aqueles soldados eles ficaram cegos. Aí Eliseu foi até eles e disse assim: olha, não é aqui não, homem, que vocês estão procurando. Eu vou levar vocês para lá, tá certo? Eles todos estavam cegos, não estavam enxergando nada. E Eliseu guiou eles para a cidade chamada Samaria. Quando chegou lá, Eliseu orou mais uma vez e pediu para Deus abrir os olhos dele. Ele tinha orado para eles ficarem cegos. Aí levou eles para Samaria. E depois orou para que Deus abrisse os olhos, para que eles voltassem a enxergar. Eles voltaram a enxergar e ficaram olhando assim, assustados, disseram:
onde nós estamos? Aí descobriram que estavam em Samaria. E o rei de Israel, ele perguntou a Eliseu: meu pai, e agora? Quando ele falava meu pai, não era que Eliseu era o pai dele, está certo, crianças? Quando ele falava meu pai, era um sinal de respeito, de admiração. Ele respeitava muito Eliseu, porque Eliseu era um profeta de Deus, era um verdadeiro profeta, um homem de Deus. E ele disse: meu pai, agora? Eu vou matar eles? Mando matar eles? E Eliseu disse: não, dê pão, dê água, deixe eles comerem, encherem a barriga e depois mande eles embora. E foi assim que o rei fez. E ali aquele exército foi embora e ficaram tendo certeza de que Eliseu era um homem de Deus. Crianças, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei da situação que nós estamos vivendo. Que situação? Será que tem um exército fora da nossa casa? Tem um exército de vírus, que é o que nós estamos vivendo. Por isso que está todo mundo trancado dentro de casa, por conta desse vírus, que é muito perigoso. Por isso que a gente tem que ficar dentro de casa. Mas eu quero dizer para você, criança, que maior do que este vírus é o nosso Deus. Que maior do que o coronavírus é Deus. E tem um exército, mesmo que esteja invisível, mas tem um exército lutando por mim e lutando por você. Um exército de Deus. Criança, a sua casa está protegida, você está protegido. Diga isso em nome de Jesus. Diga agora comigo. No 3, tá certo? Eu vou falar e vocês vão repetir, tá? 1, 2, 3. A minha casa está protegida, porque tem um exército invisível me protegendo e protegendo a minha família. Então, crianças, com a história de hoje, nós aprendemos que Deus é muito poderoso, a ponto de enviar um exército para nos defender. Eu creio que essa tempestade vai passar. Isso vai passar. Nós não vamos ficar para sempre trancados dentro de casa. A gente vai voltar aos cultos, à escola dominical. Nós vamos rever nossos amigos. Porque tem um exército invisível, um exército do céu, lutando por nós, que vai nos defender, já está nos defendendo. E o exército inimigo vai embora. O coronavírus vai ficar cego, não vai saber para onde está indo, ele vai embora. E o Senhor vai nos guardar. Deus abençoe vocês. Que vocês sejam muito, 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 muito abençoados por Deus. E não se esqueçam que Deus livra o povo dele. Tchau. Deus abençoe.